Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito e hoje vamos falar do episódio 24 Dragon Quest Dino Daibu Can't Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E se você quiser conferir os acontecimentos do episódio 24 do Dragon Quest 2020, você vai encontrar no mangá capítulo 82 até o 86 e lá no Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991 vai ser o episódio 43 até o episódio 45, cerca de 11 minutos do episódio 45 você vai conseguir aí acompanhar os acontecimentos desse episódio 24. O episódio começa com Ryunkyo verificando ali a destruição que aconteceu no reino de Cal e ele deduz que foi a legião dos Super Dragões. O cavaleiro ferido que o Ryunkyo encontrou conta que a Ordem de Cal era considerada a mais poderosa do mundo e ele pede ao Ryunkyo que acompanhe ele para encontrar o corpo do irmão que morreu, pois ele quer enterrá-lo. E no caminho que o Ryunkyo vai levando o cavaleiro, ele conta que o irmão dele se chamava Hawkins e ele era um herói, um espadachim bastante famoso até nos reinos vizinhos, que inclusive enfrentou os dragões, mas que foi morto pelo comandante da legião. Então vemos um flashback da luta entre o Hawkins e o Baran, e ali o Baran estava meio que equilibrado na luta de espadas com o Hawkins, mas ele acaba utilizando o poder do emblema do dragão e mata instantaneamente o Hawkins. Ryunkyo e o cavaleiro começam a procurar pelo Hawkins e eles acabam encontrando ali o corpo embaixo de alguns escombros. O cavaleiro que está junto com o Ryunkyo diz que não consegue remover sozinho aquelas pedras. O Ryunkyo usa o seu poder e remove todas as rochas rapidamente. E então ele vê uma marca no corpo do Hawkins que é igual à marca do emblema do Dai. E nesse momento se encerra essa cena do Ryunkyo com o cavaleiro. Em relação às diferenças para o mangá e também para o anime de 1991, a gente tem principalmente ali a supressão de um diálogo interno que o Ryunkyo tem com ele mesmo, dizendo que se o cavaleiro soubesse que ele era um dos comandantes do Rei Demônio, provavelmente ele seria odiado pelo cavaleiro ou desprezado, como está no mangá. Em Fly, o Pequeno Guerreiro de 91, lá no anime, a gente vê também uma parte que o Hawkins aparece atacando um dragão antes de aparecer a luta dele com Baran. E isso é uma cena extra que não existe no mangá. Aqui no Dragon Quest 2020 a gente vê o Ryunkyo utilizando o seu poder para tirar o corpo dos escombros, mas lá no anime de 91 e também no mangá ele vai retirando as rochas com as próprias mãos. Voltando ao resumo desse episódio, mas antes deixa o seu like e se inscreve no canal para você receber semanalmente aqui o resumo e crítica dos episódios de Dragon Quest e eventualmente eu trago alguma coisa sobre filmes e também sobre outros animes aqui no canal. Logo após a cena do Ryunkyo, a gente vê de novo o Baran e o Dai dentro do templo e o Dai se recusando a destruir a humanidade. Então o Baran fala sobre a missão do Cavaleiro Dragão e conta novamente como foi que o Cavaleiro Dragão surgiu. E ele conta também que os dragões eram mais inteligentes que os humanos e a maioria sabia falar, diferente de agora que eles são monstros. E, em resumo, a missão do Cavaleiro Dragão é destruir a raça que estiver querendo dominar o mundo. O Dai então diz que se é assim, o Rei do Mal é muito pior do que a humanidade. E o Baran defende dizendo que o Rei Verne busca varrer os humanos pelo bem do mundo. Dai diz que prefere morrer do que servir o exército demoníaco que matou o Mestre Avan. O Dai parte para cima do Baran e ataca com Avan Strash. E nós temos esse frame que não favorece muito o Dai, o braço tá meio esquisito aqui, enfim, não ficou tão bom quanto a versão de 1991, como você pode ver aí agora. Então, tome isto! Espada letal de Avan! O ataque do Dai não causa quase efeito nenhum no Baran, apenas racha um pouco ali a armadura dele, e aí o Baran resolve então usar a força para fazer o Dai vir com ele e explode todo o templo, fazendo com que o Dai seja jogado para cima com um feixe de luz. O Dai então para novamente na superfície e cai ali próximo do Pop e dos outros. E rapidamente o Dai já conta quem é aquele guerreiro que está ali, olhando para eles. E o Baran revela que ele é o verdadeiro Cavaleiro do Dragão e que o Dai é uma exceção. O Baran insiste que o Dai deve se juntar a ele para cumprir a missão dele como Cavaleiro do Dragão. O Dai se recusa novamente e o Baran então consegue tocar na ferida, dizendo que quando criança um Cavaleiro do Dragão ele é como se fosse qualquer ser humano, mas à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo os seus poderes e assim a humanidade começa a temê-lo. Isso realmente mexe com o Dai, ele se lembra ali do que aconteceu na cidade com a menina e com o pessoal de lá. Mas o Pop já interfere e manda o Baran calar a boca, diz que o Dai é amigo deles e que eles nunca irão persegui-lo, que o Dai preferia morrer do que destruir a humanidade. O Dai aparece com essa cara de paisagem e fala Pop. Enquanto no mangá e no anime de 1991 a gente vê que o Dai olha pro Pop, mas ele tá um tanto triste e aqui ele não passa essa emoção. O Pop pede para a princesa curar o Dai usando o Berroma e diz que vai tentar dar um jeito no Baran, enquanto o Baran simplesmente lamenta que o Pop não conheça seus limites.
Pop então usa o seu golpe mais poderoso, o Betan, o que causa até um pouco de dano onde o Baran está pisando ali, ele chega a afundar um pouco no chão. A princesa então usa o Berroma e o Pop comemora que o Dai está sendo curado, enquanto isso o Baran vem na direção deles caminhando tranquilamente, como se o Betan não fosse nada. Pop fica surpreso porque o Betan derrotou 3 dragões ao mesmo tempo e o Baran diz que não faria sentido se o comandante da Legião dos Dragões fosse mais fraco que um dragão. O Baran repele o feitiço do Pop e ainda consegue causar uma explosão que joga todo mundo para longe. E na cena seguinte nós vemos ali que o Baran causou grande destruição em volta dele. Baran diz que vai levar o Dai embora e a princesa e o Pop tentam impedi-lo dizendo que ele não pode levar o Dai. E então Baran revela que na verdade Dai é seu filho e que seu nome é Dino. O Pop se recusa a acreditar e o Baran diz que a maior prova que tem que o Dai é o filho dele é o emblema na testa. A princesa então pergunta sobre a mãe do Dai. O Baran chega a comentar que o Dai parece com a mãe dele, mas logo diz que isso não é da conta dos humanos. Na sequência vemos Hadler e os outros assistindo tudo de camarote ali e comentando o que está acontecendo. E o Kilvern aproveita para provocar o Hadler. O Mr. Vern interrompe a discussão do Kilvern com o Hadler, dizendo que o Rei do Mal vai aparecer. E o Kilvern já aproveita para jogar lenha na fogueira e diz que o Hadler talvez soubesse que o Dai era um cavaleiro do dragão. O Rei do Mal pergunta ao Mr. Vern sobre o poder do Dai e ele confirma que o Dai realmente é muito poderoso. E o Rei do Mal fica feliz por ter a possibilidade de 2 Cavaleiros do Dragão em seu exército. E o Kilvern sugere que se o Baran conseguir recrutar o Dai, ele merece o posto de Comandante das Trevas. E o Rei do Mal concorda em dar o cargo ao Baran se isso acontecer. O Hadler então lamenta que isso esteja acontecendo, que era o que ele mais temia. A cena volta para o Baran e o Baran diz que vai levar o Dino embora, mas o Dai novamente resiste e diz que ele tem que usar sua arma secreta que o Matorif falou para ele, que é a sua coragem. Então o Dai levanta. Vemos então o Hadler assistindo ali o conflito entre o Baran e o Dai. E no fundo ali, no diálogo interno, o Hadler diz que a única chance dele é que o Dai derrote o Baran. O Dai se recusa a ser chamado de Dino e reafirma sua identidade como o Dai, o herói que luta contra o exército demoníaco. A Merle tenta ir ajudar o Dai, mas a avó dela impede, dizendo que o Baran é o lendário cavaleiro do dragão. E não há como saber se o Baran é mau, porque se ele eliminar a humanidade é porque talvez a humanidade mereça. Baran diz que vai chamar então o Dai pelo nome humano dele e diz que vai derrotar o herói que está defendendo os humanos e que se ele não se render, ele vai morrer. Enquanto isso, a princesa cura o Pop com Berroma e o Pop diz que aquilo vai ser inútil porque parece que os feitiços deles não funcionam contra o Baran. Enquanto isso, o Dai tem um diálogo interno, pensando que ele tem que dar um ataque muito poderoso, porque qualquer ataque do Baran poderá matar o Dai. Então o Dai precisa de um golpe muito poderoso para derrotar o Baran de uma vez só. Baran então fala sobre o Advanced Thresh, ele faz ali uma espécie de uma análise e isso impressiona o Dai, porque apenas vendo o golpe uma vez, o Baran já soube como é que ele funciona. O Dai fica bastante tenso, ele fecha os olhos e se concentra, pedindo para que o poder do dragão que dorme dentro dele, que ele desperte para que ele possa derrotar o Baran, senão toda a humanidade vai ser aniquilada. O Dai consegue despertar o seu poder e ele salta para o alto. Vemos que o tempo ali, o clima ele fica fechado, as nuvens ficam escuras e o Dai começa a utilizar o Raiden em sua espada. Então Dai dispara o seu ataque misturado ali do Advanced Thresh junto com o Raiden. Baran simplesmente com uma das mãos levanta a espada e apara o ataque. Embora o ataque pressione ele um pouco, ele consegue resistir. Vemos então que o Baran está absorvendo o ataque Raiden. E nada acontece com o Baran. Então o Baran diz que normalmente um cavaleiro do dragão ele só desenvolve seus poderes ali do emblema quando ele se torna adulto. Porém, o Dai conseguiu fazer isso muito antes, talvez aí por conta dos seus bons professores e também das suas batalhas. Baran diz que pelo espírito e a coragem do Dai ele vai demonstrar o quão terrível pode ser um cavaleiro do dragão verdadeiro utilizando o poder dos céus. E assim o Baran começa a reunir o seu poder usando o Gigaden e depois ele ataca usando o Giga Break. A armadura do Dai é destruída, ele é atingido em cheio e é arremessado para o lago. O Pop fica um tanto revoltado e mesmo sabendo que ele não pode fazer muita coisa, ele está prestes a assumir o lugar do Dai e lutar contra o Baran, mas ele é interrompido. E quando o Pop olha para trás, vemos que Crocodile chegou no campo de batalha. Pop fica animado e chega até o Crocodile segurando a mão dele. E ele percebe que o Rei das Feras está tremendo diante de Baran. Baran diz que o Crocodile já sabe o que vai acontecer a ele se lutar contra o Baran. E o Crocodile diz que provavelmente ele vai morrer, mas que ele está preparado para fazer isso. E o Crocodile pede para que o Pop e a princesa ajudem o Dai depressa.
E por um momento a princesa e o Pop dizem que vão ajudar na batalha. E ao meu ver isso é uma grande falha na história de Dragon Quest, tanto no mangá como também no anime de 91 isso acontece. E ao meu ver não faz o menor sentido, afinal de contas o Pop e a princesa são amigos do Dai há muito mais tempo que o Crocodile, e a primeira coisa que eles deveriam fazer é tentar ajudar o Dai no fundo do lago, e não ficar querendo ajudar o Crocodile, sendo que o próprio Crocodile falou para eles irem ajudar o Dai rapidamente. Ou seja, o Crocodile, que é o cara que conhece o Dai há tão pouco tempo, tem mais lealdade ao Dai do que o Pop e a princesa. Isso não faz sentido nenhum. Voltando ao resumo do episódio 24 de Dragon Quest, Crocodile diz que a ajuda dele seria inútil porque o Baran é praticamente vulnerável a feitiços e o que pode ferir ele seriam os ataques físicos, tanto com armas ou mesmo com os próprios punhos. E mais uma vez o Crocodile pede que os dois cuidem do Dai. E finalmente eles se convencem e vão ajudar o garoto. Baran pergunta se o Crocodile ouviu a conversa e ele diz que ouviu o suficiente. Então Baran pergunta por que ele não pode levar o próprio filho. O Crocodile diz que o Dai não quer. Baran então diz que está decepcionado porque o Ryunkyo e o Crocodile que ele respeitava acabaram se aliando aos humanos. Crocodile então revela que se não fosse o Dai, tanto ele quanto o Ryunkyo estariam seguindo um caminho sombrio, e que o Dai é o sol que trouxe luz aos corações de trevas dos dois, e que mesmo não sendo forte o suficiente para derrotar o Baran, ele vai lutar. Baran fica um tanto impressionado porque o Dai conseguiu tocar o coração de alguém como o Crocodile, e o Baran acaba se lembrando da mãe do Dai, que se chama Sora. O Baran toca o terror guardando sua espada, faz um discurso sobre o grande poder de um Cavaleiro do Dragão e diz que seu poder é muito maior do que o do Dai. E assim o Baran usa a aura do Cavaleiro Dragão. E o Crocodile resolve partir para cima para tentar arrancar a cabeça do Baran, e nós temos esse terrível frame. Crocodile golpeia o Baran com toda a sua força e o machado do Crocodile se quebra. Baran não sofre nenhum dano e ainda contra-ataca com sua aura dracônica, arremessando o Crocodile para longe. O episódio acaba assim, e eu vou falar agora algumas diferenças que eu não comentei antes sobre o anime de 91 em relação ao anime de 2020. Quando o Pop ataca o Baran pela primeira vez ali usando o Betan, ele voa para o alto exatamente como ele fez contra os dragões, então é muito parecido ali o ataque que ele dá, e também parece que ele usa um poder muito maior, como você pode ver na imagem. Em seguida o Pop também cai no chão e a gente não vê o que está acontecendo com o Baran, e parece que o golpe do Pop está dando certo. Mas logo a Merle aponta mostrando que o Baran tá vindo na direção deles. E no anime Dragon Quest 1991 a gente tem um grande problema aí em relação a distâncias, porque tem hora que parece que o Baran tá muito mais distante naquele caminho ali, tem hora que ele parece que tá mais perto, além de que ele vai caminhando sobre esse caminho como se ele estivesse ali levando o Betan junto com ele, até que ele chega em determinado momento e explode o poder dele jogando todo mundo pra longe, inclusive parece que ele é bem mais poderoso aqui. E a cena aqui é um pouco estranha, porque ele causa a explosão e aí fica aquele buraco em volta, mas ele estava meio que ali perto do lago, entre o lago, naquele caminho, ficou bem esquisito aqui no anime de 91. O discurso do Crocodile antes dele atacar o Baran lá no anime de 91, apesar dele ser um tanto diferente do que foi aqui, ele acaba sendo um tanto mais emocionante pela forma como o personagem diz isso, principalmente ali, claro, mérito da dublagem, o diálogo é um pouco diferente, mas ficou melhor do que aqui no anime de Dragon Quest 2020. E por fim, aquele ataque que o Baran dá antes do episódio acabar, ele faz com que o Crocodile sangre, então é mais impactante do que é aqui no anime de 2020. Esse episódio 24 de Dragon Quest, na minha opinião, teve ali alguns frames que ficaram muito ruins. Algumas expressões do Dai não passam a emoção que ele deveria passar, que é de estar confuso e também um tanto triste em alguns momentos. E lá no anime de 91, isso é bem feito. E também no mangá, claro. No Fly Pequeno Guerreiro de 1991, a única parte ali que eu achei que ficou ainda pior do que aqui no anime de 2020 é quando eles vão salvar o Dai, que eles meio que parecem não se importar muito que ele está no fundo do lago, porque eles ainda estão se lamentando que não puderam enfrentar o Baran. E só depois disso é que eles mergulham no lago para ajudar o Dai. Na minha opinião, esse episódio 24 de Dragon Quest deveria ser melhor, mas me pareceu que só tentaram resumir e deixaram a emoção de lado. Um anime shonen tem que ser emocionante e esse episódio não foi tão emocionante quanto o anime de 91 e também até mesmo o mangá consegue passar mais emoção do que esse episódio. Porém, o episódio 24 de Dragon Quest ele é mais próximo do mangá e também corrige várias falhas, como o caso ali de quando o Baran golpeia o Dai. No anime de 91 ele golpeia o Dai
e ele tá de costa pro lago e o Dai acaba voando para trás dele, o que é muito estranho. E aqui ficou correto porque ele joga o Dai na direção do lago. Sem falar o cenário da batalha, a questão das distâncias, apesar de que lá no anime de 91 o Baran parece ser mais poderoso, eles conseguem fazer melhor isso, principalmente pela reação de cada personagem, a forma como é contada às vezes um pouco mais devagar do que é aqui. A animação de Fly, Pequeno Guerreiro de 91, ela é mais constante, alguns momentos até eles usam efeitos ali, movimento de cabelo, vento e tudo mais, que fica muito melhor do que aqui em Dragon Quest 2020, que a gente tem tanta tecnologia para fazer um anime. Faz tempo que eu não reclamo disso, mas nesse episódio eu senti muita falta das músicas que a gente tem no anime de 91. É uma pena também que tenham censurado aqui algumas cenas, como a morte lá do Cavaleiro e também a parte agora do próprio Crocodile no final, mas isso a gente já esperava. Esse episódio foi abaixo das minhas expectativas, mas olhando ali as cenas do próximo episódio, parece que o próximo episódio tende a ser melhor porque tem mais ação. E nesse episódio 24 de Dragon Quest nós tivemos menos emoção e também pouca ação. Dragon Quest de 1991 tem os seus problemas por ser bem arrastado, e aqui no episódio 24 de Dragon Quest 2020 isso é resolvido, porém foi deixado de lado o quesito emoção. Temos então mais 2 episódios pela frente, vai até o episódio 26 essa temporada, e eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio 24 de Dragon Quest Dino Daiboken 2020. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Obrigado por assistir até aqui e vejo você no próximo vídeo.